Obrigado, Pedro Costa. Olha só, continuamos repercutindo o conflito no Oriente Médio e os impactos para o comércio global de suprimentos. Eu converso agora com Roberto Rizzoli, que é um engenheiro agrônomo e também diretor de marketing da Alterra. Seja muito bem-vindo nesta tarde. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente conversar sobre um assunto tão importante, né, como o que está acontecendo agora. O mercado também já está bem apreensivo, né, com os desdobramentos. O produtor brasileiro também é um pouco receoso do que pode acontecer, porque os impactos vão a longo prazo. Se a guerra estica, né, esse conflito ainda se torna duradouro, mas pode ser prejudicial, né? Sim, ele pode ser prejudicial, sim. A gente tem que torcer bastante para que se resolva logo. Mas, sim, nós temos que estar preocupados e também nos comprometer, né, com algumas alternativas que nós temos para poder mitigar qualquer tipo de risco, né? Claro que, mesmo com todo essa guerra, todas essas ameaças que a gente tem visto, a gente torce para que não aconteça nada de tão grave, né? A gente teve alguns pequenos solavancos aí na última semana, ainda não se tem tanta informação assim do que vai acontecer no médio e longo prazo, mas sim, a pressão pelo jeito está acontecendo e nós temos que nos precaver, né? Sem dúvida. Agora a questão se torna um pouco mais, requer um pouco mais de atenção quanto aos fertilizantes, né? Parece que a ureia é um dos minerais aí mais importantes nessa fertilização da lavoura, e também tem a questão que fica mais delicado, porque a gente praticamente importa grande parte desse tipo de produto, né? Exato, exato. A ureia, e tem nesse caso agora uma ação direta, né? Porque o Irã é um grande produtor de ureia e isso causa apreensão e eu acho que a condição do Brasil como grande importador, nós importamos mais de 80% dos nossos fertilizantes. Então, isso de fato é um preocupante para nós, sempre foi, né, historicamente. É claro que o Brasil ele tem tentado buscar alternativas e o uso de alguns meios de manejo, né, vem ajudando também a gente olhar para frente, olhar no médio e longo prazo, entendendo que algumas alternativas puramente brasileiras, como os biofertilizantes, que é fácil a gente trabalhar, né, a gente pode olhar aí o que já acontece em termos, por exemplo, dos inoculantes, né, também de organominerais, né, ou seja, a gente tratar com algumas alternativas que diminuem, né, essa dependência ou pelo menos melhoram a eficiência, porque a escassez ela não é por si só outro problema que não seja aumentar o custo. Então, como é que você melhora o uso desse maior custo? Melhorando a eficiência do uso, né? E aí tem que abrir mão de algumas alternativas. Agora, essa questão dos bioinsumos, a gente vê uma crescente, né? Inclusive, ainda é uma discussão no Congresso Nacional, questão de regulamentações, mas assim, quanto o produtor já tem recorrido a esse tipo caseiro, como o senhor até colocou, para que realmente possa evoluir, né? Porque os custos de produção são cada vez mais elevados, e com esse conflito numa área que justamente é o fornecedor de fertilizante natural, né, mineral, acaba que realmente coloca o produtor ainda mais atencioso no orçamento, ali na planilha. Não, exatamente, Fábio. A gestão de custo é uma coisa super importante dentro da produção, né? Essa produção, quando a gente fala caseira, claro, é local, é uma solução brasileira, e a gente já tem uma visão muito clara da quantidade de demanda que o produtor já começa a usar bastante, né? Quando nós olhamos hoje um crescimento do uso dos bioinsumos, em controle biológico, por exemplo, isso já é uma realidade, né? Boa parte do mercado, 10% do mercado, ou até mais, com uma tendência enorme de crescimento para os próximos anos. E em termos de fertilizantes, quando a gente fala em biofertilizantes, ou então até em fertilizantes especiais,
também o mercado se projeta um crescimento muito maior do que o uso de fertilizantes naturais. Não à toa, existem tantas pesquisas, tantas empresas entrando nesse segmento, né? Então você tem tanto os biofertilizantes que melhoram todo o sistema produtivo, né? Em fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fósforo, algumas ações super importantes, como estruturação de solo, como alguns fertilizantes especiais, né? Como liberação lenta, como a criação de um perfil mais adequado do solo, onde tem uma profundidade de raiz mais clara e você tem uma área de utilização, porque se a raiz não chega no fertilizante, não adianta nada. Então você tem lá o fósforo, tem lá o potássio, mas a planta não tem a capacidade de capturar. E os fertilizantes especiais, eles vêm exatamente com esse objetivo, de você melhorar o solo. O foco, então, passa a ser a estruturação do solo, né? E não só a fertilização por si só. Tá, e a gente então torce para que essa questão humanitária, inclusive, se resolva por lá e que realmente o produtor brasileiro consiga buscar as alternativas sustentáveis, né, para o seu plantio e que realmente essa questão do abastecimento também é delicado, questão da logística também é algo a ser pensado neste momento. Mas agradeço a sua participação aqui com a gente, trazendo um pouco mais de reflexão sobre esse tema tão complexo, porque muita gente que está fora dessa área não imagina o quanto o produtor depende desse material, né? Exatamente, Fábio. Obrigado pelo espaço para a gente conversar um pouquinho. E o que é importante é que a gente entenda que essas tecnologias sustentáveis, elas vêm, né, dentro da visão de agricultura regenerativa, melhorar em qualquer cenário. Nem precisamos ter um cenário de pressão assim para que a gente tenha que abrir mão desse tipo de tecnologia, porque se a gente quer alcançar os níveis de capacidade genética que as plantas têm, né, falando de grandes culturas, de HF, de cana, nós temos que abrir mão de novas tecnologias. E é claramente que a tecnologia dos biofertilizantes e fertilizantes especiais vem com esse intuito, claro que para ajudar, no momento é um pouco de apreensão agora, mas mais do que isso, para buscar novos patamares produtivos também. Tá certo. Roberto Risolia, que é engenheiro agrônomo e também está na Alterra. Muito agradecido pela participação aqui nesta tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.